vídeo anterior, criamos uma lista de strings contendo 3 questões. Também criamos uma variável que tem seu valor inicial igual a 0 e é utilizada para controlar qual questão está sendo exibida dentro do id_getText. Para auxiliar no controle das questões, inserimos dentro do onPressed um incremento que altera o valor da variável de controle para que a próxima questão da lista de string seja exibida. E lembre-se que se executarmos o app com o hot restart, podemos navegar até a última questão da lista. Porém, se tentarmos clicar em um dos botões mais uma vez, o app trava, pois atualmente temos apenas 3 questões na lista e ele tentou chamar uma quarta que não existe. E o que podemos fazer agora é criar um mecanismo que permita verificar se as questões estão corretas ou erradas. E uma maneira de fazer isso é criando uma outra lista, só que do tipo booleano. Para fazer isso, vamos inserir aqui embaixo um list, e o tipo que iremos utilizar é o bool, para representar o booleano. O nome da variável pode ser respostas. E se descermos no final do arquivo main, temos aqui as respostas corretas para as questões. Então, para a primeira, verdadeiro, para a segunda, verdadeiro, e para a terceira, falso. E é exatamente isso que vamos inserir como dados em nossa lista, só que em um formato booleano. Então, vamos colocar aqui um igual, os colchetes, e dentro da nossa lista teremos a primeira verdadeira, true, a segunda também é verdadeira, resposta, então vamos pôr novamente o true, e a última é falsa, vamos colocar o false. Com o que acabamos de fazer, os índices das duas listas batem. E então, para a questão que está no índice 0, que é essa aqui, eu tenho a resposta true, que significa verdadeiro, no índice 0 dessa outra lista. E isso vale para as outras posições da nossa lista, para os outros índices. Para o índice 1, temos aqui o true. E para o índice 2, temos o false. Agora, com as duas listas criadas, podemos conferir se o usuário acertou a resposta. Dentro do onPressed, do botão verdadeiro, vamos começar criando uma nova variável do tipo booleano. E podemos dar o nome a ela de resposta certa. E é claro, vamos acessar os valores da lista que acabamos de criar. Então, colocamos respostas, que é o nome da nossa lista, e na frente aqui os colchetes, e dentro dos colchetes vamos usar a variável número da questão atual. Isso significa que quando o usuário estiver vendo a primeira questão da lista que está no índice 0, o metrô é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, então o número da questão atual será igual a 0, porque é a primeira execução do app. Assim, quando ele olhar também na posição 0 da lista respostas que criamos, ele terá como retorno a resposta correta para a questão. Uma vez que temos a resposta correta, tudo o que temos que fazer é conferir se a resposta que o usuário marcou, que no caso deste botão que estamos trabalhando é verdadeiro, é igual à resposta correta para a pergunta. Para fazer isso, vamos utilizar uma estrutura condicional. Eu vou inserir o if e dentro dos parênteses vamos colocar resposta certa igual para comparar a true, as chaves, e aqui vamos colocar que se esse for o caso, então o usuário acertou. Podemos inserir um print aqui, vamos colocar uma mensagem dizendo que o usuário acertou. Opa, não tem vírgula, beleza. Continuando a estrutura condicional, utilizamos um else, as nossas chaves, e então dizemos que caso contrário, vamos dar um outro print e vamos colocar o usuário errou como mensagem. Recapitulando a nossa estrutura. Se o valor de resposta certa
for igual à opção selecionada pelo usuário, que no caso do primeiro botão é verdadeiro, então vamos imprimir no console que o usuário acertou. Caso contrário, vamos imprimir que ele errou a resposta. E no botão de resposta falsa será a mesma ideia, só que com algumas pequenas alterações. Vamos copiar esse conteúdo aqui que fizemos. Beleza, e agora vamos colar aqui dentro do nosso outro onPressed. Agora alteramos esse true aqui para false e as mensagens permanecem iguais aqui embaixo. Um detalhe importante é que essa estrutura condicional que criamos deve vir antes de incrementarmos o valor da variável número da questão atual. Isso porque queremos verificar a resposta da pergunta que está sendo exibida naquele momento e não da próxima. Observados todos esses detalhes, vamos executar o app clicando em Hot Restart para que o valor da variável número da questão atual volte para o seu valor inicial, que é 0. Assim, teremos a primeira questão sendo exibida na tela. Eu vou responder a primeira questão. E percebam que se eu clicar em falso, no console será exibida a mensagem "O usuário errou". E isso acontece porque a resposta correta para essa questão era verdadeiro, como podemos ver aqui nas perguntas que utilizamos. Beleza, vamos tentar computar um acerto agora. Vamos verificar a resposta da próxima questão para não errarmos. E aqui, beleza, é verdadeiro. Vamos abrir aqui. E então eu vou responder com verdadeiro. E beleza, percebam que agora acertamos a questão. E a mensagem que foi exibida no console é "O usuário acertou". Embora toda essa estrutura funcione, se tivéssemos uma situação de questões no estilo múltipla escolha ou algo do tipo, teríamos que utilizar muitas listas, além do que teríamos que garantir as combinações relativas aos índices dessas listas. E isso poderia ser um problema muito grande, pois estaríamos muito sujeitos a erros. Mais adiante, iremos modificar nossas listas de questões e respostas para um formato um pouco mais elegante e que nos permite evitar estes tipos de erros. Na próxima aula, iremos aprofundar um pouco mais nas estruturas condicionais em Dart. Então, se você ainda tem dúvidas quanto a este tópico ou se nunca viu nada sobre este assunto, recomendo que assista. Agora, se você domina as estruturas condicionais, fique à vontade para pular o próximo vídeo. Espero que tenha gostado desta aula e até a próxima!